Item. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Estou aqui com o José, com o Michel, né, continuando o estudo do Espiritismo na sua mais simples expressão, então vou passar para eles se apresentarem. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo de número 41, onde a gente estuda a obra de Kardec, o Espiritismo na sua mais simples expressão. Estamos quase terminando o livro, o livretinho, né? Um livro curto que Kardec fez para os iniciantes em Espiritismo. Estamos no item 59. Quase concluindo. Logo a gente já vai anunciar a próxima obra que a gente vai estudar. Então sejam bem-vindos, participem, curtam, compartilhem, mandem questões e tenhamos um bom estudo. José. Boa noite a todos, boa noite, Michel, boa noite, Eric. Muito bom estar novamente com vocês, conversando sobre essa obra de Kardec. E com o pessoal que nos acompanha, né, nossos amigos virtuais que estudam Kardec, que gostam de Kardec, do Espiritismo, e que sempre nos ajudam aí com as perguntas, com os comentários, né? Já vi a Ana, nossa amiga aí aqui de São Paulo, mandando um boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. E é isso, vamos ao texto, então. Como o Michel falou, já estamos no finalzinho do texto, né? Em breve a gente... Aí, tô de volta. Seja bem-vinda de volta, Ana. Em breve a gente vai anunciar, como o Michel comentou, a próxima obra. E chegando no finalzinho, mas vamos conseguir cumprir um grande objetivo aí, né? De estudar uma obra de Kardec do começo ao fim, embora seja um livreto, né? Bem curta. Bom, vamos lá então. Se Michel, você quiser começar, depois eu posso ler se você quiser também. Vamos lá então. A Ana estava sumida, seja bem-vinda de volta aí, é sempre bem-vinda. Vamos ler então o item 59. Lembrando, são apenas 60 itens, então a gente está mesmo no final da obra. Uma obra dividida em 3 partes. A gente viu toda a obra, do início ao fim. A gente está aí, a gente completa um ano em setembro estudando essa obra, então a gente está aí praticamente 10 meses estudando, unidos, passando pelas dificuldades, sempre juntos aqui estudando. Que coisa boa! É muito bom a gente completar uma obra estudada, sem pressa, com todo mundo participando. E agora a gente está chegando ao fim dessa obra, né? É uma sensação boa essa da gente concluir uma obra de Kardec. Ele está encerrando sobre o assunto que interessa a todos nós, é um assunto universal, né? Que é sobre a caridade e o oposto da caridade, que é o problema do egoísmo, né? Kardec termina a obra, então, falando sobre aquilo que interessa a todos, né? Que é justamente uma vida melhor, relações melhores entre todos nós, né? Que é justamente o grande objetivo de toda a teoria e até mesmo a própria filosofia, né? A filosofia, ela também tem essa preocupação de, no fim das contas, para que serve tudo isso, né? Que a gente estudou, é para a gente conseguir ter uma vida em um planeta, uma existência, um futuro melhor. Então, tratando da questão das relações, né? Por isso a caridade. Agora a gente vai entrar, então, nas considerações quase finais de Kardec, muito interessantes, inclusive eu vou ler e aí eu faço alguns comentários e a gente segue aquela rotina que vocês já conhecem. Então, Kardec falando. Homens de todas as castas, de todas as seitas e de todas as cores, vós sois todos irmãos, pois Deus vos chama a todos para ele.
Estendei-vos, pois, as mãos, qualquer que seja a vossa maneira de adorá-lo. E não vos lanceis o anátema, pois o anátema é a violação da lei de caridade proclamada pelo Cristo. Então ele vai concluindo, né, após falar alguns itens sobre a caridade, justamente algo que é consequência dessa lei, né, de caridade, que é a ideia de que, e inclusive mostra o objetivo do Espiritismo, né, mostrar que todos nós do planeta todo, da humanidade toda, inclusive aqui ele está se referindo aos encarnados, mas também os desencarnados, né? Todos nós somos irmãos. Então o Espiritismo ele veio como esse objetivo de acabar com os conflitos, com as guerras, com as diferenças no sentido das injustiças, no sentido de tratar uma pessoa diferente do que a gente trata a outra, justamente um resumo mostrando que todos nós somos irmãos, né? A humanidade ela tem que se unir em prol do progresso e não, como ele diz ali, né? Apesar das diferenças da maneira de adorar, porque isso é uma livre escolha de cada um, né? A forma como se adora a Deus, demonstrando que a doutrina espírita ela está, como a gente tratou ao longo desse estudo, acima das crenças religiosas. O espiritismo ele veio justamente para acabar com essas rixas, esses conflitos, demonstrando que uma vez que a pessoa segue a verdade, as leis de Deus, independe a forma como ela segue. O importante é que ela siga a lei divina. Então a pessoa pode ter a sua religião, caso ela tenha, e mesmo assim o espiritismo é essa moral universal, né? Fruto da ciência espírita, da relação dos espíritos, para nos mostrar que nós somos todos iguais perante Deus, perante a lei. Todos nós teremos, né, a oportunidade de progredir, de avançar, de se tornar espírito bom, espírito puro. Então esse é um grande resumo que o Espiritismo vem dar essa excelente contribuição, porque ele prova isso através das manifestações espíritas. A gente vai ver através das manifestações espíritas que as questões que a gente tem aqui da Terra, de casta, seita, cor, e a gente diria, falando dos assuntos de hoje, né? Questões políticas, questões de gênero, questões de nacionalidade, todas essas questões são formalidades temporárias na Terra. Mas no mundo dos espíritos não há isso, nós somos todos irmãos. E a gente deve começar a refletir isso nas nossas ações já aqui na Terra. E eu termino esse meu primeiro comentário dizendo: eu gostaria muito que aqueles que acusam Kardec de racista expliquem o item 59. Aqueles que dizem que Kardec era preconceituoso, que expliquem como que um homem que, se fosse preconceituoso, iria colocar esse item aí nas suas obras. É justamente as pessoas que atacam Kardec de maneira mentirosa deveriam mostrar esse texto. Por que elas não mostram esse texto de Kardec? Olha o que ele está dizendo ali. Homens de todas as castas, todas as seitas e todas as cores, vós sois todos irmãos. Então eu gostaria muito se esse vídeo chegar às pessoas que têm essa opinião, até no meio espírita, incrivelmente tem pessoas que pensam isso, que expliquem o item 59, mostrando uma contradição do que essas pessoas afirmam com esse texto de Kardec claríssimo, colocando todos nós como irmãos, né? Acho que de primeiro momento esse é o meu comentário, eu passo para vocês. Bom, não tem como não lembrar dessas questões, né? Nesse item 59, como o Michel acabou de comentar, é comum às vezes as pessoas falarem sobre isso, né? De que Kardec seria racista, etc. A gente já tratou desse tema aqui em algum momento, né? Mas não só esse trecho, mas muitos outros trechos deixam claro que
Kardec não faz essa distinção de cores entre grupos, né? Do ponto de vista da lei divina e também da lei humana. Ou seja, Deus não vai tratar de maneira desigual grupos humanos diferentes porque possuem cores diferentes ou culturas diferentes. A lei divina, Deus é justo e promove, aplica a sua lei de justiça a todos indistintamente. Não faz essas distinções. Muito menos com relação à lei humana. O espiritismo é claramente contrário à escravidão e qualquer tipo de distinção de direitos entre os grupos, né? Por distinção de cor. Então, essa é a nossa posição, né, do grupo, que não há nenhum elemento racista na obra de Kardec, no pensamento de Kardec. Bom, mas falando exatamente do item aqui 59, né? Ele vai falar exatamente sobre isso, a ideia de que o espiritismo ele se insere numa tradição de olhar todos os seres humanos como irmãos, a chamada, além da própria caridade, né, que ele está desenvolvendo aqui no texto, a questão da fraternidade, né, de ver todos os homens como irmãos. É óbvio que é uma metáfora, né, a ideia de serem irmãos, mas no sentido de que todos têm uma igualdade perante Deus. Todos devem se ter uma vida e prezar pela harmonia, pela paz, pela boa convivência entre todos os seres humanos, e também a ideia de que todos são iguais perante a lei divina, que vão ser julgados com os mesmos critérios, essa ideia de igualdade, né? Não é a ideia de que, porque às vezes as pessoas podem confundir a igualdade, ou seja, Deus vai tratar todos de forma igual, quer dizer, aquele que fizer o bem e que fizer o mal vão ter a mesma destinação, vão ter a mesma destinação depois da vida. Não é assim que funciona. É claro que Deus, sendo bom e justo, ele vai premiar os que fizeram o bem e vai punir os que fizeram o mal. Mas a questão é que a lei de justiça ela vai ser aplicada igualmente a todos, porque aqueles que fizeram o mal vão ter a oportunidade de se redimir, de expiar aquele mal e atingir posteriormente o mesmo estado de felicidade daqueles que fizeram o bem, nesse sentido de que Deus é igual, de que Deus age com igualdade e justiça perante todos os seus filhos, né? Para usar a metáfora aí dos irmãos e filhos, é óbvio que não tem nada de família aqui, é só uma metáfora, né? Mas é mais ou menos essa a ideia, né? E aí, como o Michel lembrou, o Michel comentou e eu lembrei do texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação, né? Que Kardec vai falar sobre a questão da caridade nesse capítulo, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então, ele vai retomar a frase fora da igreja não há salvação, né? E vai mostrar que, do ponto de vista espírita, isso não faz sentido, que a pessoa, para ser salva, ela não deve necessariamente pertencer a uma seita determinada, não deve necessariamente ser adepta de uma religião determinada, mas fica muito claro que a pessoa, o que o homem deve praticar, o que ele deve fazer para ser salvo, né? Usar entre aspas aqui, que é obter a felicidade futura, o progresso, a evolução da alma, nesse sentido de salvação, né? Que é exatamente praticar a caridade, né? Resumindo aí, que é dado a todos os homens poder praticar a caridade e não pertencer a este ou aquele culto, né? Essa é a posição do Espiritismo de Allan Kardec. Então, ele vai desenvolver isso aqui, né? Estendei-vos, pois, está falando para todos os homens, né? Estendei-vos, pois, as mãos, qualquer que seja a vossa maneira de adorá-lo, e não vos lanceis o anátema.
pois o anátema é a violação da lei de caridade proclamada pelo Cristo. Lançar o anátema é condenar, né? É maldizer, perseguir, falar contra de forma muito persecutória, veemente, enfim. Então, só essa frase aqui, se os homens a praticassem verdadeiramente, já extinguiria todos os conflitos de religiões, né? E conflitos políticos também, porque no nosso mundo a gente sabe que os conflitos de religião não são meramente conflitos de religião, tem questões políticas também. Mas se nós respeitássemos a maneira de cada religião adorar a Deus, porque na nossa visão ele é um só, né? E a boa parte das religiões são monoteístas. Se cada um respeitasse a maneira de o outro adorar a Deus, a gente pouparia a humanidade de muitos conflitos e sofrimentos, né? Então, ele está tratando exatamente desse ponto da caridade, da união de todos os homens, numa união fraterna, né? Harmônica, pacífica, que é exatamente isso que o Espiritismo defende, deixando claro de novo que não há nenhum tipo de preconceito aqui, né? Castas, nem de seitas, nem de cores, né? Seria mais ou menos isso. Se o Eric quiser comentar agora, fiquem à vontade. Exatamente, né? E eu lembro aqui, como Kardec diz na Gênese, no capítulo 1, a questão da reencarnação. Pela reencarnação, qualquer tipo de preconceito se torna irracional, né? Porque o mesmo espírito pode encarnar branco, negro, homem, mulher, como diz lá, pobre ou rico. Então, a reencarnação, ela baseia numa lei da natureza a igualdade, né? Não a igualdade material nessa vida, mas a igualdade no sentido de que todos somos criados simples e ignorantes e vamos chegar todos à perfeição, né? Então, realmente, lendo esse item 59, é absurdo qualquer afirmação de que Kardec seria algum tipo de racialista, né? E como coloca aí, né, o Espiritismo veio para unir. Até por isso, na obra O que é o Espiritismo, Kardec diz, havia pessoas de várias religiões ali na sociedade, judeus, e que eram espíritas, né? Então, eles se comunicavam com os espíritos. Então, a proposta era uma ciência, não mais uma religião para disputar com as outras, que trazer essa comprovação da imortalidade, né? E aí fala, né? Você pode adorar a Deus da forma que você quiser, né? Você pode... O espiritismo não é contra culto exterior, né? O erro é trazer isso para dentro do espiritismo, mas o culto exterior em si você pode ser católico, islâmico, enfim. Mas no espiritismo o importante é a questão do pensamento, né? Da sinceridade na adoração a Deus, né? Então, o espiritismo veio para unir, né? Ele não é inimigo da religião, mas não é uma religião, né? Ele veio para unir as diferentes religiões porque comprova as bases da religião, né? Que é Deus é a imortalidade da alma. Enfim, afirma essas bases. Enfim, tem duas perguntas aqui. Eu não sei se vocês já querem ir para as perguntas ou continuamos. Podemos ir então para as perguntas. Tem uma pergunta do Luiz, mas eu vou colocar primeiro a do Micael aqui, que eu acho tem mais relação com o tema. Ele diz uma dúvida, como comum que me vem à mente. Essa diversidade de aceitação e ecumenismo presente no espiritismo não pode levar aos perigos do relativismo? Como evitar tal mal? Não sei se o José quer começar falando que... Na minha visão, não. Estou tentando pensar aqui como que o ecumenismo levaria ao relativismo. Ele está falando do relativismo epistemológico, né? No sentido de que você respeitar todas as crenças levaria a não existir uma verdade, né?
Eu acho que não. Kardec está falando aqui no sentido do... eu vejo mais no sentido do respeito da prática, com relação aos direitos, por exemplo, dentro do nosso Estado democrático, todos têm direito a cultuar o seu Deus da maneira que bem entender, né? Então, nós não deveríamos... como que eu vou dizer? Nós não deveríamos, de forma ostensiva, tentar coibir que as pessoas pratiquem a sua fé da maneira que elas entendem, né? Nesse sentido, acho que que Kardec está falando do respeito a todos os tipos de cultos, né? Agora, de tentar coibir, eu estou falando da prática. Agora, nada impede de cada um ter a sua opinião e ter a gente tem a liberdade de pensamento, de discordar. Então, por exemplo, o Espiritismo defende o monoteísmo, de que existe um Deus só. Se alguma cultura ou algum grupo tem uma crença politeísta, de que existem vários deuses, o Espiritismo vai discordar. E nós, enquanto espíritas, vivendo num Estado democrático, temos o direito de expressar a nossa opinião. Então, eu tenho o direito de falar, olha, eu acredito que exista um Deus só. Eu sou monoteísta porque eu sou adepto do Espiritismo e nós temos esta crença. Eu falar da minha crença e consequentemente, a crença do politeísmo, na minha visão, é equivocada, não significa que eu deva perseguir, coibir a prática do grupo que é politeísta. Não, eles podem usar os canais deles, os meios de comunicação deles, a igreja deles, etc., para dizer que existem vários deuses e que a crença politeísta é a verdadeira. Eventualmente nós podemos debater, vamos dar argumentos, etc. Eu acho que isso faz parte. Eu acho que não há nenhum problema com relação ao relativismo quanto a isso. Acho que a gente pode e deve, e aí o Espiritismo não é relativista nesse sentido. A gente tem essa clareza aqui, tanto é que nós já falamos sobre o problema do relativismo aqui, né, no nosso estudo. O Espiritismo defende que existe uma verdade. Essa verdade ela é absoluta e universal, ela não é relativa à cultura. Existe uma moral que é correta, ou seja, o princípio de não matar é melhor do que o princípio de matar. E assim, sucessivamente, a gente vai deduzindo os outros princípios, ou seja, existe uma moral que é boa, que é correta, que é melhor do que outras. E o fato de nós afirmarmos isso, expressarmos esse nosso pensamento com o discurso e defendermos esse ponto de vista, não significa que a gente está infringindo o direito de outros, desrespeitando o direito de outros que pensam de maneira diferente. Enquanto está no plano do debate, cada um expressando suas opiniões, eventualmente dando argumentos, não vejo que isso seja uma contradição com esse respeito que Kardec está dizendo, né? Todos são irmãos, deixando as diferenças de lado. Então, é um problema delicado esse, né? E que hoje em dia a gente tem muita dificuldade de lidar com isso. Diferenças de opiniões, diferenças de visões de mundo, convivendo ao mesmo tempo, sem você necessariamente coibir a prática do outro, né? Hoje tem muita dessa confusão, ou seja, conflitos religiosos, algumas religiões tentando impor pela violência a sua visão sobre outros. Esse é um lado extremo de um erro. É um lado extremo do erro, né? E o outro lado extremo do erro as pessoas não podem falar que existe uma verdade, porque senão estão sendo intolerantes com as outras visões. Eu acho que os dois estão errados. Eu não preciso usar da violência e tentar coibir a prática de quem pensa diferente de mim, mas eu posso pensar diferente e dizer que o outro está errado, porque é a minha opinião. A gente está expressando o nosso ponto de vista.
esse segundo erro que eu comentei, do lado de cá, né, é muito comum hoje. As pessoas acham que porque você discorda, porque você diz que o outro está errado, você necessariamente está o desrespeitando ou sendo intolerante. Isso é um problema grave. Nós não podemos confundir intolerância, desrespeito com liberdade de expressão e de opinião, né? É um tema muito delicado que hoje está em alta, gera conflitos dentro da democracia. Aí falando já mais próximo aí da prática do sistema político onde a gente vive, né? Quais os limites da liberdade de expressão, etc. Esse é um problema para a política, né? Não é um problema do espiritismo. O espiritismo ele defende muito claramente a liberdade de expressão e o respeito. Eu acho que essas coisas não são opostas e nem a gente cai no relativismo defendendo isso. Mas enfim, eu acho que essa é uma dúvida que surge justamente porque a gente tem essa dificuldade hoje, né, de opiniões divergentes não estão desrespeitando o outro, necessariamente. E hoje as pessoas confundem muito isso. O fato de você defender uma verdade e dizer que o outro está errado, as pessoas já acham que você está desrespeitando ou sendo intolerante, né? Que, na minha visão, não é correto. Mas, enfim, me ajudem aí, se vocês quiserem comentar também. O Mikael colocou aqui até outros comentários, né? Mas o diálogo ecumênico não implica em relativismo, né? Várias crenças podem dialogar discordando, né? Então, não implica em relativismo epistemológico, né? E a questão é que o espiritismo respeita todas as religiões e diz que fora da caridade não há salvação, né? Ou seja, o espiritismo não coloca que fora do espiritismo não há salvação, é fora da caridade, né? Então, se uma religião direcionar para a caridade, não importa, mesmo que ela contenha alguns erros, né? Aquele espírito ainda vai ter uma boa vida futura, né? Não é como outras doutrinas que ensinam que só no catolicismo a pessoa tem salvação, você não vai para o inferno, só na igreja, ou só na igreja evangélica, enfim. Então, mas isso não implica no relativismo, né? Tanto o Michael coloca aqui, sobre combater crenças errôneas. O próprio Kardec combate a crença no inferno, né? O que é o céu e o inferno, a obra de Kardec, se não combate a doutrina do inferno, doutrinas católicas? Ele combate, né? O que ele diz é que ele aceitava pessoas de outras religiões que queriam se interessar pelo espiritismo, né? Não havia não havia um espírito de anátema, né? Em relação a pessoas de outras religiões, né? Michel, quer? Primeiro eu concordo, concordo com os pontos que vocês colocaram, né? Se eu for trazer aí na minha parte algumas reflexões, vamos tentar começar de algum ponto. Primeiro que eu acredito que qualquer leitura simples da obra de Kardec já não deixaria dúvidas, né? Então a pessoa que fizesse essa confusão não seria culpa do texto kardeciano, né? Então, primeira parte do conhecimento, a pessoa não chegaria a essa confusão, bastava uma leitura simples da obra de Kardec que já veria, né? Outro ponto que eu colocaria, eu tenho notado, às vezes a gente quer tornar uma complexa uma discussão para algo que é simples, tá? Eu vejo muito isso nos estudos espíritas aí Brasil afora, que eu acompanho, as pessoas elas tentar tornar complexo em Kardec algo que é simples. E aí as pessoas ficam horas debatendo algo que eu tenho percebido ao estudar Kardec que é mais simples às vezes do que as pessoas tentam levar. Porque a ideia aqui é simplesmente o respeito, né? É uma conduta moral de respeito às crenças das pessoas, né?
Não, agora, quanto à questão de apresentar o seu pensamento, o próprio Eric já falou, né? O Espiritismo deixa muito claro o que ele pensa sobre todos os pontos e o que ele não pensa. O que ele pensa de Deus, o que ele pensa sobre a mediunidade, o que ele pensa sobre a caridade, o que ele pensa sobre a vida após a morte. Ele deixa muito claro. O exemplo do Eric eu acho que é perfeito. O que é a obra O Céu e o Inferno? É Kardec justamente combatendo a ideia tanto do paganismo quanto das igrejas cristãs sobre como eles viam o céu e o inferno. Então, a gente pega, por exemplo, a Revista Espírita. Kardec o tempo inteiro tá criticando textos, obras, autores, discordando. Então, não se trata de... O campo do verdadeiro e do falso, o campo do verdadeiro e do falso não é o mesmo campo da ética. São pontos diferentes da ação humana, né? Então, quando eu estou discutindo a verdade ou a falsidade de algum princípio, quando eu estou no campo da razão, da lógica, isso não é o campo da ética que trata como eu devo agir com as pessoas, o respeito, são coisas diferentes. Então, eu tenho que respeitar, por exemplo, a pessoa que acredita em céu e inferno, a pessoa que acredita no nosso lar, eu tenho que respeitar. Agora, eu tenho o direito de discordar dessas crenças. Então, é assim que o Espiritismo funciona. Ele apresenta a sua doutrina para aqueles que querem aprender a sua doutrina. Mas se a pessoa diz, não, eu acredito no céu e no inferno, ou eu acredito em nosso lar, o Espiritismo não vai importunar ela, tentar convencer ela. É que a gente usa uma lógica para analisar a teoria espírita que não é a lógica da obra kardeciana. A gente usa uma lógica que é a lógica do Espiritismo segundo o movimento espírita. Como o movimento espírita colocou o Espiritismo como mais uma religião tradicional, como as outras, eu entro num campo de competição, então é mais uma competindo, e a maneira como o Espiritismo convence os seus adeptos, faz adeptos, né, o chamado proselitismo do Espiritismo, ele não é como as religiões. O Espiritismo ele apresenta a sua teoria. Aliás, há vários textos, agora, pena eu não lembrar de cabeça, tem vários textos que Kardec trata disso. Kardec dizia, eu não procuro ninguém. Eu publico as minhas obras, aqueles que aceitam elas são os que gostaram desses princípios, entenderam como a melhor ideia, e ele diz assim, o sucesso das minhas obras é porque elas agradam mais. Era o que ele dizia. Então, por exemplo, a gente criou, vou dar um exemplo aqui prático, a gente criou aqui um grupo onde a gente defende aquilo que a gente entende das obras de Kardec. Há muitas pessoas que discordam da gente, mas muitas mesmo principalmente entre os espíritas. Então, como é que funciona? Essas pessoas que não pensam como a gente pensa, não vêm aqui. E a gente não vai lá. Mas em nenhum momento a gente vai desejar mal ou fazer o mal para essas pessoas que discordam da gente. Então, esse é o sentido da caridade, do respeito. E agora, por exemplo, quando o Kardec vai tratar sobre o paradoxo, chamado paradoxo da tolerância, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando que eu devo interferir na ação alheia, né? Aí os espíritos vão dizer, olha, você deve interferir quando aquela ação envolver um terceiro. Se aquilo que a pessoa está falando, fazendo, acreditando, só diz respeito a ela mesma, a gente tem que respeitar, é a escolha dela. Agora, se a pessoa está colocando ideias, práticas, que estão levando as pessoas à ignorância ou ao sofrimento, eu posso dar a minha visão. Então, por exemplo, imagina que eu sou o objeto A, que defende o espiritismo, tem um objeto B, uma pessoa B, que defende uma outra ideia, e tem uma pessoa C, que está ouvindo as ideias da pessoa B. Eu posso procurar essa pessoa C para dizer, olha, a pessoa B está ali mentindo. Então, nesse caso, eu posso interferir, porque está envolvendo uma terceira pessoa. Agora, se essa terceira pessoa, a pessoa C, também não quiser me ouvir, eu também tenho que respeitar ela. Então, funciona assim.
O espiritismo ele é aceito por quem quer, quem não quer, a gente não insiste, a gente não bate na porta, a gente não diz que a pessoa está perdida, porque a gente não conhece as ações íntimas dela, para saber se ela não vai estar no mundo espiritual melhor que nós. A mesma coisa, por exemplo, as questões. Ah, mas a pessoa está ensinando ideias falsas. Bom, mas as ideias falsas, como eu falei, o máximo que eu posso fazer é isso. Eu posso criar o meu espaço para combater essas ideias. E aquelas pessoas que querem ouvir vão ouvir, as que não quiserem vão ficar caindo nas ideias dos outros. Esse é o limite do espiritismo. E por que Kardec salienta a questão da caridade? Porque muitas ideias errôneas que as pessoas têm, o espiritismo vai mostrar que todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Por exemplo, a gente está aqui discutindo. Imagina se a gente criasse uma guerra contra um materialista, um ateu. Daqui a pouquinho, daqui a uns anos, a gente vai descobrir a verdade, quem é que estava com a razão. Todo mundo vai morrer. Então, por isso que o espiritismo nunca vai colocar acima desse limite do respeito. Eu não posso, por exemplo, para combater o mal, praticar outro mal. Agora, por que faz sentido nas religiões tradicionais eu, muitas vezes, praticar um mal para chamar a pessoa para minha crença? Porque elas partem de outro ponto de partida que o espiritismo não parte. As religiões tradicionais, elas partem da ideia de que há um local ou há uma data final onde todos vão ser julgados por Deus. Então, como há um local onde eu vou ser mandado definitivamente, ou uma data final em que todos vão ser julgados, é coerente, partindo dessas premissas, que, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu amo, e eu tô vendo que ela vai ir para o inferno porque ela não acredita no que eu acredito. Eu penso assim, bom, não tem nenhum problema eu violentar essa pessoa durante uns 5 anos, porque eu estou fazendo algo ainda assim melhor do que ela vai sofrer se ela não vier para a minha religião. Porque depois ela vai ficar eternamente no inferno. Então eu vou lá, eu incomodo, eu violento, eu desrespeito, eu até forço a pessoa. Porque isso é mais vantajoso eu fazer isso do que a pessoa ir para o inferno. Porque depois ela vai me agradecer. Olha, você me incomodou, me violentou, mas você me salvou do inferno. Ou quando vier o julgamento final, o juízo final. Agora o Espiritismo não tem isso. Para o Espiritismo, os espíritos têm uma lei de progresso. Todo mundo vai continuar vivendo e tendo quantas reencarnações forem necessárias. Então o espírito ele não precisa se desesperar e violentar ninguém, porque todas as pessoas vão aprender a verdade. Então eu apresento para aquelas pessoas que querem ouvir, aquelas que não querem, a gente respeita. E se precisar, a gente discorda. E ponto. Termina aí o que o Espiritismo coloca, né? Todas as demais questões aí são questões políticas, de lei, aí o Espiritismo não entra. Aí é questão de votar a maioria, se organizar do ponto de vista político, jurídico, aí é um outro campo que o Espiritismo não entra. Então, por isso que às vezes a gente tem que ver que da onde que parte a crença espírita, que é diferente das religiões. Por exemplo, alguém colocou ali que as religiões não aceitam, né, o espiritismo. Veja, a gente tem que ter cuidado com as frases, porque como a gente está fazendo um estudo técnico, não é que as religiões combatem, as religiões geralmente não aceitam o espiritismo ali. Não é que as religiões não aceitam o espiritismo. A gente tem pessoas que se dizem representantes de grupos religiosos que pode ser que não aceitem. Então, não, eu não diria nem que é a religião em si, porque as principais religiões vieram antes do espiritismo. Mas o que acontece é o seguinte, também é uma maneira de não entender o espiritismo, as pessoas que colocam isso. Ah, eu não aceito o espiritismo. Veja, a ciência não é uma teoria que eu aceito ou não. Essa frase ela não se coloca na ciência. Porque não é uma questão de crença.
Eu não posso dizer para uma teoria científica, eu não te aceito, porque eu não gosto. Como é a religião. A religião é uma questão de fé. Que a pessoa, por afinidade, por fazer sentido, ela gostar, ela busca. Mas para a ciência, não. A ciência é... Eu me submeto à ciência, ou então eu tenho que provar onde que essa teoria está errada, ou incompleta. Se eu não apresentar onde a teoria está errada, onde a teoria está completa, eu me calo. Eu não posso não aceitar uma teoria científica. Eu não aceito a lei de gravitação universal. Bom, mas não faz nenhuma diferença tu aceitar ou não. Kardec várias vezes vai mostrar, por exemplo, a discussão da reencarnação. Eu não aceito a reencarnação. Bom, mas a questão não é aceitar, porque se for uma lei... Por isso que Kardec escapou dessa discussão. Kardec não entrou nesse tipo de discussão, porque isso é uma discussão religiosa. O espiritismo não é religião. O espiritismo é uma ciência. Então, ele tem esse conjunto aí de fatores que eu coloquei, e o Eric e o José colocaram, que não... Então, ele foge dessas disputas. Ele foge dessas disputas. Ele não precisa se preocupar. Por exemplo, a gente aqui vive combatendo a obra Nosso Lar. Eu tenho um projeto, Kardec, tudo destinado a isso. Agora, eu não posso ir nos grupos que as pessoas aceitam e querem a obra Nosso Lar e lá incomodar, perturbar, violentar. Então, aí eu tô ultrapassando um limite. Então eu crio o meu canal, aqui eu exponho as minhas ideias e fica quem quer. Então é nesse sentido o respeito. Mas nota, o Kardec nunca deixou de demonstrar a diferença. Ele sempre falou quando surgia qualquer tipo de teoria na época dele, ele analisava e dizia se o espiritismo era a favor, era contra ou não era da alçada do espiritismo. Ele sempre deixou muito claro isso, né? Então, acho e espero que a gente tenha ajudado com essas reflexões, né? Não sei se vocês querem colocar mais algum ponto. Não, acredito que tenha sido respondido, né? Só um comentário, Eric, rapidinho, sobre a última pergunta do nome é Mikhail, é isso? Mikhail Strigov, é o nome Strigov, nome russo, né? A gente não sabe. Tem uma foto aí, não sei se é Tolstói, se é Dostoiévski. A gente não sabe se é um brasileiro que está colocando o nome assim, né? Mas enfim. Só queria comentar. A gente não pode tentar convertê-los, né? Ele fala em algum comentário. Olha, o que seria tentar convertê-los? Certamente, do ponto de vista espírita, não seria correto você entrar dentro de uma igreja católica, começar a falar mal da religião deles e tentar falar, venham para o espiritismo, que o espiritismo é mais correto. O que seria tentar convertê-los, né? Isso não seria uma prática boa do espiritismo, porque notoriamente é uma prática desrespeitosa. Você está entrando dentro do templo da pessoa, da religião, e está desrespeitando. Isso obviamente é um desrespeito. Agora, é o que a gente comentou, né? Você é uma pessoa que tem direitos de expor a sua opinião. Se você está na sua casa, num ambiente público, se você está na internet, se você está na universidade, numa empresa, você está conversando com pessoas e você vai expor a sua opinião, por exemplo, que seria contrária à doutrina da igreja, de que o espiritismo não defende, o espiritismo defende que não existem penas eternas, por exemplo. Esse é um dogma importante para o catolicismo. Para o espiritismo não é assim que acontece. Você tem o direito de dizer que na visão espírita não é assim o cenário da vida futura. E como o espiritismo é uma ciência, você vai dar as razões, você vai dar os argumentos, vai dizer o porquê que não é assim na visão espírita. Com respeito, mas dizendo o que é de fato a visão espírita. Se porventura isso convencer a pessoa, ela achar que isso faz sentido, e eventualmente, o que não é tão simples, né? Mas eventualmente a pessoa quiser deixar a crença dela no catolicismo para se tornar espírita, ótimo.
mas se não, segue a vida também, segue o jogo. Eu acho que se a gente pensar bem, com calma, com cuidado, com honestidade e com bom senso, a gente vai saber distinguir essas situações. O que seria falta de caridade, o que eu estaria desrespeitando, e o que é eu simplesmente expor o meu ponto de vista sobre um assunto que é diferente do outro. Então, acho que se a gente tiver esse cuidado, esse bom senso, a gente vai saber distinguir essas coisas. Nem sempre é fácil quando entra no debate público. O limite da lei, isso é um problema que nem diz respeito ao espiritismo e é um problema de fato mais complexo. Mas do ponto de vista da nossa ação individual, eu acho que cada um consegue distinguir bem essas situações. Eu coloquei aí uma questão do Livro dos Espíritos na tela que Kardec termina falando, né? A convicção não se impõe, né? A convicção não se impõe. A questão 200 e... 841. exatamente, né? A convicção não se impõe. Então, acho que essa questão já responde bem a dúvida, né? Tem aqui umas outras perguntas. Primeiro, acho que uma pergunta aqui que a gente pode responder rapidamente. Por que o Chico, quando era vivo, falava com os mortos e agora, como morto, não fala com os vivos? Bem, é possível evocar, né, os espíritos. O movimento espírita esqueceu a evocação, então, mas eu conheço grupos espíritas particulares, familiares, que fazem invocação, já evocaram Chico, outros. Então, não é perfeitamente possível isso comunicar. Mas, enfim, eu acho que a gente pode partir para uma outra questão que tem aqui, e são várias perguntas nesse sentido, então eu vou colocar todas, a gente responde em sequência, né? A Ana coloca aqui, e com relação ao espírito em estágio mais avançado não ter reencarnado em povos selvagens, segundo o Livro dos Espíritos. Ela continua, as respostas da questão do Livro dos Espíritos 271, 273 não estão em contradição. E o Luiz coloca sobre a teoria da beleza. Então, algumas perguntas que foram suscitadas porque a gente falou da questão do suposto racismo de Kardec, né? Primeiro, respondendo o Luiz, a teoria da beleza não é um texto fundamental das obras fundamentais, é um texto de obras póstumas que foi lançado depois, né? E é um texto que fala de teorias da época, não do pensamento espírita kardeciano, né? Então, a frenologia e tal, mas Kardec sempre coloca a questão da reencarnação, né? Que é pela reencarnação essas diferenças se apagam, né? Mas esse texto é interessante porque também coloca uma ideia de que existe uma questão objetiva na beleza, né? Não é como a gente cai no relativismo hoje em dia de não ter parâmetro algum. Agora, em relação a essa questão do selvagem, Kardec está falando do nível evolutivo do espírito, né? Não tem nada a ver com a questão corporal, né? Então, se você tem um espírito mais avançado, obviamente ele não vai encarnar numa tribo canibal, né? Para praticar os mesmos atos daquela tribo, né? O Santo Agostinho, imagina um Santo Agostinho reencarnando numa tribo canibal para praticar esse tipo de coisa. Obviamente isso não vai acontecer. Então é isso. Fio, vocês querem comentar algo sobre isso? Eu estava vendo aqui a questão que a Ana Cristina comentou. Primeira questão é, quem é que falou ali? Perguntou do Chico? É o Luiz, né? Luiz. Essas perguntas, eu não sei se o Luiz é espírita, se o Luiz já leu as obras de Kardec. Geralmente eu vejo essas perguntinhas essas perguntinhas em grupos que justamente são contra Kardec, né? Então não sei se
se ele é contra ou se ele é espírita. Mas é curioso porque me parece que essa questão das comunicações do Chico, ela é fruto exatamente daquilo que o Chico construiu. Ele é vítima ele é vítima do que ele mesmo construiu, né? Porque como o Emmanuel, através dele, e os espíritos, através dele, e a FEB e tudo mais, eram contra a evocação, eles são contra a evocação, e eles dizem que o telefone só toca de lá para cá, faz todo sentido o Chico ter morrido e não ter comunicação. Então, a pessoa que, por exemplo, o Chico tentasse se comunicar através de um médium do movimento espírita tradicional, o médium não aceitaria, o médium ficaria com medo. Por quê? Porque a ideia do movimento espírita é diferente da ideia de Kardec. O movimento espírita funciona assim: só pessoas eleitas e especiais podem receber espíritos evoluídos. Só pessoas especiais têm essa condição. Nós, que somos pessoas normais, com imperfeições, a gente não pode. São só missionários podem. Como o movimento espírita acha que o Chico é um espírito superior, então junta essas duas coisas. Então, por exemplo, se o Divaldo aparecesse dizendo que recebeu uma mensagem do Chico, o movimento espírita ia aceitar. Agora, se o Michel aparece dizendo que recebeu uma mensagem do Chico, o movimento espírita não ia aceitar. Então, provavelmente, muitos grupos podem ter recebido mensagens do Chico, mas todo mundo tem medo de expor, porque vai ter aqueles que vão dizer que não é e aqueles que vão dizer que é. E não vai ter aqueles que vão evocar. Não vão evocar, porque eles são da linha que o próprio Chico ajudou a criar, de que não se pode evocar. Então, essa é uma das consequências, né? Agora, a gente que é da linha das obras de Kardec, a gente sabe que alguns grupos evocaram o Chico. Só que as respostas que o Chico deu, eu tenho certeza que o movimento espírita não aceitaria. O movimento espírita não aceitaria e nem as pessoas de fora do movimento espírita aceitariam as respostas que foram obtidas. Porque ele vai dizer coisas que o movimento espírita não aceitaria. Um Chico arrependido de não ter seguido Kardec, de ter dado espaço para Emmanuel. Então, essa pode ser as razões, né, que não ele não se comunica, né? A questão da Ana Cristina, né, que eu estava vendo. Bom, tem dois casos, né? Um dos casos é bem como o Eric colocou. O que um espírito mais evoluído vai reencarnar num povo selvagem? O que ele vai fazer lá? O que ele vai aprender? Então, é uma coisa meio simples e lógico, né? Não, é a mesma coisa de perguntar assim: o que vocês acham de nós frequentar o jardim de infância e parar de estudar Kardec? Parar de estudar o que cada um aí estuda? O que nós vamos aprender no jardim de infância? E a 273 mostra um outro caso. Há espíritos que podem reencarnar em mundos inferiores ou em povos inferiores como expiação, né? Porque daí lá eles ajudam a desenvolver aquele lugar. Eles têm uma missão, mas pode ser uma missão tanto de um espírito missionário superior ou um espírito em expiação. Ele ganha como expiação a tarefa de ir para um povo inferior, ajudar a levar o progresso lá, né? Então, é por isso que os espíritos colocam essas diferenças, né? Se eu estou falando da situação de eu ir para um povo em que eu possa lá não aprender, mas ajudar a levar o progresso, isso é possível. Mas há a situação que a 271 trata, situações em que não tem o que eu fazer em determinado contexto. Então, não tem por que eu voltar a reencarnar lá, né? Porque além de eu não aprender nada, eu não conseguiria nem ajudar esses povos, né? Então não faz muito sentido. Então são contextos e situações diferentes, né? Eu acho que não, acho que a gente comentei todas, né? Ele falou da teoria da beleza, né? Pois é, mas eu queria que o Luiz comentasse sobre o item 59, porque é justamente isso.
A 59 mostra que... A 59 deveria mostrar para as pessoas que pensam que Kardec era racista o seguinte: há uma contradição, então. Se eu admito que Kardec, em alguns textos, foi racista, eu tenho uma contradição com outros textos, por exemplo, 59. Então, isso deveria esses críticos pensarem: será que não há uma outra interpretação? Ele não quis dizer outra coisa nesses textos que eu atribuo ao racismo? Eu deveria fazer esse raciocínio, em vez de ser taxativo. É por isso que eu provoquei a questão lá no início. É isso que as pessoas deveriam pensar. A pessoa não entende a questão, então ela julga, ela já faz uma conclusão. Bom, Kardec foi racista, porque eu entendi assim, então Kardec foi racista. A gente faz essa conclusão. Mas por que a gente não reflete sobre o item 59? Porque de duas uma, eu tenho duas possibilidades. Ou há uma contradição, porque ou Kardec em alguns momentos foi racista e outras não, porque a 59 está claro que ele coloca todos como irmãos, ou então pode haver um outro entendimento que eu não estou tendo e eu estou sendo preconceituoso na minha interpretação ao atribuir Kardec como racista. Por que essas pessoas não fazem essa leitura? Aí as pessoas pegam, por exemplo, teorias, mas aí elas não conseguem entender o que Kardec, como é que Kardec analisa uma teoria, por exemplo. É o exemplo que eu dou da frenologia, né? As pessoas usam aquele texto da frenologia para dizer que Kardec era racista. Pois eu digo que eu, lendo aquele texto, eu concluo justamente o contrário. Eu já falei isso em outras vezes, porque mostra que justamente ele está mostrando que se a frenologia fosse verdadeira, mesmo assim o espiritismo tinha uma solução para essa situação, através da reencarnação. Então, eu diria que é mais não saber ler um texto filosófico científico das pessoas que leem. As pessoas leem com preconceito e, curiosamente, acusam Kardec de preconceito. É não saber ler um texto científico filosófico em um determinado período da história. O problema está em quem lê, não está em Kardec. Mas as pessoas julgam que o problema está em Kardec. É muito parecido com... Eu já vou concluir, tá? É muito parecido com o pessoal que diz que as obras de Kardec foram adulteradas. É a mesma lógica. Ela não entende a modificação que Kardec fez, ela não entende. E, em vez dela dizer assim, eu não entendi, vou tentar entender, ela diz assim, eu não entendo, logo foi adulterado. Mas, tudo bem, né? O ser humano é assim, ele tem a livre escolha de fazer o que ele quiser com qualquer teoria. Basta ver o que fizeram com o cristianismo, né? A gente viu ao longo da história que uma doutrina como a do Cristo, ela foi usada para matar, para fazer guerra. A gente fica, meu Deus, como que uma teoria, como que um ensinamento como o do Cristo pode ter sido usado para as pessoas justificar guerras? Mas foi usado. O ser humano faz isso, né? Kardec e o Espiritismo não seria exceção. Aliás, leiam a questão 800 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos vão dizer que o Espiritismo ele não é diferente de qualquer outra teoria que a gente não seja ingênuo de achar que uma teoria por si só vai modificar o ser humano. O ser humano tem livre-arbítrio. Basta ver que a gente teve entre nós um espírito puro. E o que o ser humano fez com o espírito puro? Matou ele. Então, eu diria mais que é um problema nosso de leitura, de entendimento, mas a gente prefere atribuir a Kardec, né? É uma escolha, cara. É mais uma dos ataques que Kardec sofre, e ele sofria já na época dele, e que o tempo vai passando, as pessoas vão estudando e vão vendo. Kardec dizia isso, né? O tempo e a história vai mostrar quem é que está com a razão. Então, acho que da minha parte é isso. Já quero me despedir, agradecer ao Érico, ao José, a todos que participaram, ao pessoal novo que participou hoje, né? O Micael e o Luiz, se eles são espíritas ou têm interesse em conhecer de maneira séria
e o espiritismo são bem-vindos, são boas questões, acho que a gente tem que tratar delas. Claro que o principal seria a gente tratar das questões que a gente leu, né? Mas a gente, durante esses 41 estudos, sempre deu um espaço também para demais questões. Então, sejam bem-vindos, continuem trazendo questões e a gente vai dar o que a gente pensa, né? Aí entra na questão 59. Agora, se a pessoa vai concordar ou não, aí já não cabe mais a mim. Aí ela vai ter que refletir, buscar os estudos dela, né? Então, uma boa noite a todos e que a gente continue estudando e até semana que vem. Bom, gostaria também de agradecer aí a participação de todos. Existem questões que são mais ou menos polêmicas e a gente, aqui no grupo, a gente sempre busca tratar igualmente a todas, né? Vocês já devem ter percebido isso. Às vezes alguma pergunta não está exatamente dentro do texto que a gente está discutindo, mas como são questões importantes, a gente procura sempre não deixar ninguém sem resposta nas questões, até porque a gente agradece que as pessoas participem e isso enriquece o nosso estudo, né? Mas é isso, eu queria também agradecer ao Eric, ao Michel, a participação aí, a companhia no nosso estudo, todos que enviaram perguntas, comentários. Se ficou ainda alguma coisa para trás, a gente continua tratando no próximo estudo. Tudo bem, gente? Então é isso. Queria desejar uma boa noite a todos e a gente se vê na semana que vem para a gente tentar terminar. Agora está faltando pouco, né? 59, 60, e aí a gente já é um itemzinho. A gente já chega aí no final da obra. É isso, um grande abraço, boa noite a todos. E só falando um pouco um detalhe, né? Como eu já falei, né? A questão da teoria da beleza não foi lançada por Kardec e fala de questões do que cientistas falavam na época, né? E Kardec dá a solução da reencarnação, né? Então, na verdade, é ao contrário. Kardec tá refutando a frenologia, ele não está endossando. E quando Kardec fala da beleza, né? Não é uma questão a beleza que nós vamos ter nos mundos superiores vão ser corpos mais desenvolvidos, né? Então, quando Kardec fala que as etnias vão desaparecer, ele fala de todas, né? Porque surgirão corpos mais elevados nos mundos superiores. Enfim, então, é como o Michel falou, a interpretação que se faz é absurda, né? Porque Kardec está combatendo a frenologia e interpretam que ele está endossando. É uma Infelizmente no Brasil o analfabetismo funcional é gigante, né? Então, mas enfim, então queria agradecer, curtam, compartilhem, se inscrevam. Vamos estudar Kardecpédia, e é isso. Até a próxima, pessoal.